Fala, inexistentes. Se é que estão me ouvindo. E aí, inexistentes? Tudo beleza? Estão me ouvindo? Mesmo se estiverem me ouvindo, daqui uns anos não mudará nada. Vai ser como se nunca tivessem me ouvido. Porque o tempo é inexorável. O tempo não perdoa. O tempo é uma coisa fenomenal que leva todos para o esquecimento. Todos, absolutamente todos. Com raríssimas exceções. Só se você fizer uma coisa muito fantástica para a humanidade. Não é livre, é uma coisa muito fantástica mesmo. Para que você entre para os anais da história. Mas o fato é o seguinte. Esse podcast é o podcast mais inexistente do Brasil e do mundo. Então, se você caiu de paraquedas nele e quiser se inscrever, ativar sininho, fique à vontade. Até porque, se você fizer isso, daqui uns anos, vai ser como se vocês nunca tivessem feito mesmo. Este podcast inicial falaremos sobre quanto tempo é necessário para as coisas terem valor, para você se preocupar. Por exemplo, o que você faz hoje, daqui 50 anos terá valor? Não estou falando valor para você, nem para mim, porque somos inexistentes. Estou falando para a sociedade, para a humanidade. Vamos dizer para a humanidade, porque até para a sociedade é errado falar isso. Porque a sociedade que temos hoje não foi a sociedade de ontem e não será a sociedade de amanhã. Mas 50 anos é muito pouco, 100 anos é muito pouco. Eu fiquei pensando nisso vários dias e pensei em colocar 500 anos. O que você faz hoje? Daqui 500 anos terá algum valor? Alguém se lembrará de você? Mas mesmo assim, 500 anos ainda é pouco, Porque o Brasil tem 520 anos que foi descoberto, pelo menos é o que dizem por aí, Agora, vamos pegar o Egito. Vamos pegar na época lá do Ramsés. Foi mais ou menos 1290 a.C. Colocando com agora, daí 3.000 e poucos anos, 3.000, vamos colocar 3.300 anos, para arredondar. O que foi feito naquela época lá tem algum valor para nós agora? O que foi feito por uma pessoa, que eu estou falando, não é a sociedade inteira. Não venha ser hipócrita de pegar a sociedade inteira. Pegue uma pessoa de lá. Sabe de quem você lembra? Só do Ramsés. Quem era o vizier dele? Que era o governador, como se fosse assim, o braço direito. Quem era? Qual o nome dele? Qual era o nome de 4 faraós antes do Ramsés? Já sabemos, que o pai do Ramsés era o Seti e o avô do Ramsés era o Ramsés I. E o bisavô do Ramsés? Sabemos quem é, porque o avô do Ramsés, ele não era filho de faraó, ele era o vizier de outro faraó que morreu sem deixar herdeiros, e ele assumiu e começou a 19ª dinastia do Egito. Então, o que uma pessoa fez na época lá do Egito, que era muito importante, vamos tirar o Ramsés, que ficou conhecido porque era o rei, pega lá a segunda pessoa, a terceira pessoa mais importante do reino. O que ele fez? Qual era o nome dele? Estamos falando só de 3.300 anos, mais ou menos. Então eu fiz aqui uma meta de estabelecer 5.000 anos, Porque 3.000 já é o suficiente, mas vamos colocar 5, gente. Vamos colocar 5, O que você fizer hoje, o que eu estou falando hoje aqui, o que você falar hoje na rua, em qualquer lugar, daqui 5.000 anos
Saberão que você falou? Saberão que você existiu? Você não sabe nem o nome do teu tetravô, né, que é o chamado tataravô. Você sabe o nome do... Vamos pegar pelo lado da mãe, né? Você sabe o lado da tua mãe. Qual o nome do pai da tua mãe? Que é teu avô. Você sabe. Nós sabemos. Quem é o nome do teu bisavô? Pelo lado da tua mãe. Pode ser pelo lado do pai também, escolha. Vai chegar na inexistência de nenhum jeito. Ah, mas eu sei. Teu bisavô você sabe. Do teu triavô, que no caso é o tataravô, né? Você sabe? E o teu tetravô? Olha, vamos fazer aqui um paralelo, né? Eu nem vou entrar no paralelo. Só ver aqui. Você, teu pai, primeira geração, teu avô, segunda geração, teu bisavô, terceira geração, teu triavô, que é o tataravô que falam aí, tua quarta geração, teu tetravô, quinta geração. Qual o nome do teu tetravô? 5 gerações só acima da sua. Provavelmente você não sabe, meu amigo. Você não sabe, Você não sabe, você é um inexistente adiado. Quando o teu tetravô existiu, vamos falar em linguagem popular, teu tataravô existiu, ele vivia no mundo, existiu um presente para ele, né? Ele viveu no presente, parecia que se lembrariam dele, que meu filho vai me lembrar de mim, meu neto, meu bisneto, o tataraneto já não lembra, né? O trineto e o tetraneto, lembra? E o pentaneto, lembra? A gente não lembra nem da nossa quinta geração, gente. Então tudo que fizermos agora não terá valor. Mas eu estou estimulando 5.000 anos. Tá? 5.000 anos, quem do nosso tempo, que vive no nosso tempo aqui, que é contemporâneo a nós, será lembrado daqui 5.000 anos? Quem do Brasil será lembrado daqui 5.000 anos? Vocês acham que hoje o que acontece na política, o que acontece no esporte, daqui 5.000 anos se lembrarão? Digam para mim. Digam. Se tiver alguém escutando isso, bote no comentário. Se você acha que daqui 5.000 anos alguém se lembrará de alguém desse nosso tempo. Só se fizer uma coisa revolucionária demais. Tá? Criar uma coisa que eu não consigo nem imaginar o que possa ser criado. Então, se você quiser deixar no comentário, aí deixa. Mas também se não quiser deixar no comentário, não deixa. Porque daqui 5.000 anos, você ter deixado no comentário ou não ter deixado, vai ser a mesma coisa, tá? Então esse podcast, que é o inexistente podcast real, ele é real, tá? Ele é real, porque ele realmente é inexistente. Porque eu considero ele inexistente já hoje. Imagina daqui 5.000 anos. Tá? Se você estiver ouvindo isso daí, você também é inexistente. Você é um inexistente adiado. Tá? Talvez você seja inexistente até hoje. Talvez você já seja invisível na rua. Né? Às vezes você já não é notado nos lugares. Você já é invisível hoje, já é inexistente hoje. Imagina daqui 5.000 anos. Então uma pessoa mais milionária hoje, que pensa que eu vou deixar patrimônio para meus filhos, para meus netos, para meus tataranetos, e para os teus tetranetos você vai deixar, e para o pentaneto. Somente nos reinados sabem quem são os tetra-avós, os penta-avós, e mesmo assim, às vezes não sabem. Porque ainda tem uma coisa que precisa ser dita. Vai saber se o pentavô de algum reinado era o pentavô dele mesmo. Né? Porque sempre existiu traição. Não tinha DNA, não tinha nada.
Vocês já pararam para pensar isso? Que às vezes a árvore genealógica de algum reinado por aí não é exatamente aquela? Uma pessoa que hoje caiu totalmente no esquecimento, que está totalmente inexistente, participou daquilo dali, é descendente dele, tá? Só que caiu na conta do rei. O rei assumiu ele como filho, às vezes sem saber, né? Digamos sem saber, mas ele não passou aquela geração ali para baixo. Então fica estipulado no Inexistente Podcast, que é o podcast mais inexistente do mundo, a marca de 5.000 anos, tá? Se você for deixar algum comentário aí, né, analise se daqui 5.000 anos ele terá algum valor. O canal do YouTube mais famoso do mundo hoje, daqui 5.000 anos vai ser como se ele não tivesse nem existido, tá? Não vamos conseguir nem ver o que faremos hoje. Vocês acham que estamos evoluídos? Vocês acham que hoje estamos evoluídos? E daqui 5.000 anos? As pessoas, a título de exemplo, na época do Egito pensavam que eram evoluídas. Hoje nós achamos que eles são arcaicos, né, em várias coisas. Porque é muito bonitinho pegar e falar, mas eles criaram isso, criaram aquilo. Para a época era uma grande coisa, para hoje, que graça que tem? Tudo que eles construíram lá consegue construir hoje, né? Sem muito esforço. Mas para eles era uma coisa extraordinária. Lembrem-se, eles viviam como se fossem ser lembrados, tá? E caíram no esquecimento. Até os faraós caíram no esquecimento, com raríssimas exceções. Quais faraós aí são lembrados pela massa? Ramsés é um que eu falei, né? Vamos falar do Egito antigo mesmo, né? Tutankhamon, lembram? Porque acharam a tumba dele praticamente intacta. Não vamos chegar muito perto da época mais próxima, né? Ao nascimento de Cristo de Roma, para falar Cleópatra, não sei o que, mas ele está muito perto. Se eu estabeleci 5.000 anos, né? Vamos pegar coisa aí de 2.000, 2.300 anos, é muito pouco, gente. É muito pouco, é 5.000 anos, cara. É 5.000 anos. Então, neste Resistente Podcast, né, que provavelmente não vai ser ouvido por ninguém, e se for ouvido ou não for, vai acabar dando na mesma, porque daqui 5.000 anos, se você ouviu ou se não ouviu, vai ser a mesma coisa. Legal termos nascido no mesmo tempo, sermos contemporâneos, né? Às vezes você pega e escuta isso daí, mas daqui 5.000 anos, meu amigo ou minha amiga, vai ser como se você nunca tivesse escutado. Como disse, o canal mais famoso do YouTube mundial, daqui 5.000 anos, não conseguiriam interpretar, não conseguiriam ter acesso a escutar o que ele falou, tá? Como será daqui 5.000 anos? Como foi há 5.000 anos para trás? Pegue para frente e para trás. Então, esse podcast, ele não tem compromisso de seguir o tema, tá? Não tem compromisso nenhum de seguir o tema. O tema que é colocado ali no início do vídeo é meramente uma especulação. É especulativo. É uma linha que vamos começar a tentar seguir no início do podcast, mas eu não sei se ela vai pro final. Eu não sei se vai pro final, tá? Hoje começamos falando do tempo, né? Estabelecemos a meta de 5.000 anos para alguma coisa ter importância ou não. Notem, as pessoas morrem. Em 5 anos, em 10 anos, já não falam mais nada dela, nada. Em 20 anos, raríssimos familiares ainda falam dela de vez em quando.
Em 50 anos, nem os familiares falam mais dela. Essa pessoa. Em 50 anos só, gente. Olha que loucura, em 50 anos. O esquecimento é muito rápido. Então, nossos antepassados foram esquecidos. E as gerações futuras também serão esquecidas. Né? O mais absoluto esquecimento. No tema tem o vazio. Isso gera um vazio tremendo. O fato de saber que você será esquecido, né? Que independente do que você fizer, você vai ser esquecido em muito pouco tempo, já gera um vazio, né? Um vazio existencial tremendo. E era tempo aliado, né? O que eu coloquei aí era tempo, vazio, inexistência. O terceiro ponto, inexistência absoluta, para o rico, para o pobre, para todos, o mais absoluto inexistencialismo. Então, começamos por aí. Agora vamos analisar sob o ponto de vista geográfico. Estava um dia desse ali, olhando a Ilha de Páscoa. Para quem não sabe aí, para quem chegou até aqui, dê uma olhada aí no Google. Coloque aí, Ilha de Páscoa. Olha onde ela é. Ela pertence ao Chile. Você olha no mapa mundi, ela é um pingo de areia no mapa mundi. E ali, cheio de estátua ali. Quem fez aquelas estátuas? Existem muitas teorias, mas não conseguem provar. Tem gente que mora ali, nasceu ali, viveu ali e morrerá ou morreu ali. Olha onde a pessoa passou a vida dela toda ali. Mas tem gente que nasce numa cidade do Brasil, por exemplo, nasce, vive, morre naquela cidade, tendo ido no máximo nas cidades vizinhas. Você bota isso no mapa mundi, é um pingo, é uma caneta, você vai com uma caneta assim e marca ali um pinguinho numa caneta, tá? No mundo, você ficou naquele pedacinho ali. E você, se estiver me escutando aí, se você abrir o mapa mundi, onde você passou a maior parte da sua vida? Onde? Né? Aí pode falar, mas eu fui nos Estados Unidos, eu fui na Europa. Você foi, você não ficou lá. Pelo menos você mudou um pouquinho durante toda a sua existência. Bota a sua existência numa linha, né? Transforma ela num... Bota em horas, toda a sua existência em horas. E faz uma linha de horas. Qual o tamanho da linha? O tempo que você foi na Europa, foi nos Estados Unidos. Qual o tamanho da linha? E mesmo que você tenha ido, daqui 5.000 anos, é como se você nunca tivesse ido. Não vai mudar absolutamente nada, tá? Então, acaba ficando tudo num vazio tremendo, né? Num inexistencialismo absurdo, né? Eu dei o exemplo da Ilha de Páscoa. Como chegaram ali? Como chegaram ali? Aí vamos para a teoria, mas foram... vamos colocar, foram os polinésios, não sei o que. Mas como eles foram ali? Quem foi a primeira pessoa que chegou ali? Qual o nome dela? Ela estava perdida? Como ela chegou ali? Ela vai vir com papo de que quem construiu aquilo foram OVNIs, extraterrestre. Gente, mesmo se tiver o extraterrestre, daqui 5.000 anos é como se ele não tivesse existido também, tá?
que ele tenha uma vida. Né? Se existir, gente, se existir, vamos partir do princípio que possa existir. Se existir, daqui 5 mil anos é como se ele não tivesse existido também. Então, esse podcast mais inexistente do mundo, esse é o podcast mais inexistente do mundo, não só do YouTube, de todos os canais, porque ele já admite a sua inexistência hoje, tá? Esse podcast já admite a inexistência hoje. Então, daqui 5 mil anos, ele vai continuar inexistindo. Pega o canal do YouTube mais famoso aí, da América do Sul, tá? Mais famoso das Américas. Qual a diferença dele para esse nosso canal aqui, Inexistente Podcast? Qual a diferença? Nenhuma, porque daqui 5 mil anos é como se nenhum dos dois tivesse existido. Então nenhuma. Então, se você chegou até aqui, creio que vou falar para o vazio. Quase todos os vídeos serão falados para quase ninguém escutar. Como eu disse, agradeço se você chegou aqui. Mas é difícil agradecer, meu amigo, minha amiga. Porque eu agradecendo ou não agradecendo, daqui 5 mil anos vai ser como se eu não tivesse agradecido. Então por que eu vou agradecer? Se você quiser, você se inscreve aí. Participe da Inexistência. Participe do Inexistente Podcast. E se você também não inscrever, não vai fazer problema, não tem problema. Porque insistentemente, daqui 5 mil anos vai ser como se você nunca tivesse inscrito no canal. Então falaremos muito sobre diversos assuntos nesse Inexistente Podcast, mas sempre lembrando que somos inexistentes. Como dizia Fernando Pessoa, somos cadáveres adiados. Falando mais certo da forma que ele falou lá, somos cadáveres adiados que procriam. Então, vamos parafrasear ele, somos inexistentes adiados. Muitos já somos inexistentes hoje. Lá no México, sabem que você existe? Em Bahamas, sabe que você existe? No Iêmen, sabe que você existe? Na capital da Índia, sabe que você existe? Se na capital da Índia não sabe que você existe, imagine no interior, hein? Na sua cidade não sabe que você existe, meu amigo. Provavelmente, se você está escutando esse Inexistente Podcast aqui na tua cidade, 90% das pessoas não sabem que você existe. Salvo se for uma cidade muito pequena. Tá? Então, falaremos sobre tudo aqui. Vamos ver aí se pega algum convidado, quiser devagar aqui, tá? Sabendo da inexistência. Só entra nesse canal quem tem plena consciência da sua inexistência ao longo do tempo. E falaremos aqui um pouco de história, um pouco do cotidiano, um pouco de tudo. Viajaremos aqui na maionese, literalmente, tá? Então, vamos ficando por aqui nesse primeiro contato inicial. Agradeço se você esteve até aqui nesse momento. Pretendo fazer lives para ninguém mesmo. Às vezes abre a live, tem 0 pessoas assistindo, que beleza. Ter 0. Vou ter 1 bilhão de pessoas assistindo, daqui 5 mil anos vai ser a mesma coisa.
que conforta é isso. Isso conforta. Tá? Se eu abrir uma live aqui agora e tiver 0 pessoas assistindo, e um outro youtuber aí abrir uma live e tiver 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente, daqui 5 mil anos é como se ninguém tivesse aberto a live. Então, não muda nada, né? Não muda nada. Outra coisa, a validação social causa mais sofrimento ainda, tá? Então fica aí, o Inexistente Podcast está no ar, veio para ficar durante o tempo que for permitido, mas já sabendo que um dia o Inexistente Podcast será mais inexistente ainda. Será como se nunca tivesse existido, nunca tivesse ido ao ar. E se você ficou até agora, eu agradeço. Tá? Se você quiser botar aí no comentário que assistiu, coloque. Eu agradeço. É até difícil agradecer, porque daqui 5 mil anos ninguém lembrará que eu agradeci. Então é como se eu nem tivesse agradecido. Então, amigos e amigas, o Inexistente Podcast, por hoje, volta a ser mais inexistente ainda. No próximo vídeo falaremos sobre outras coisas que daqui 5 mil anos também se tornarão inexistentes. Um grande abraço.